Como vai, mentirosos? Esse ano eu estou tentando alcançar os 10 mil inscritos aqui no canal, então ter o apoio e a inscrição de vocês é muito importante. Os especiais de Halloween em desenhos animados são algo que já existe há muito tempo e, em sua maioria, seguem a ideia de quebrar as regras do próprio universo da sua obra para contar ao telespectador uma história assustadora ou só muito bizarra. Temos desses em Hora de Aventura, Apenas o Show e No Incrível Mundo de Gumball, mas acho que nenhum outro seria o exemplo melhor do que A Casa da Árvore dos Horrores de Os Simpsons. Esses episódios então, que tecnicamente são curtas de horrores, estão presentes desde a segunda temporada do desenho, ou seja, já fazem uns 2 Enzos e meia Valentina de idade. Nesses episódios então, sempre temos a mesma fórmula, uma história de terror baseada em alguma obra da cultura pop, seja um filme, série ou até livro. Em prol do terror, nessas histórias, até os personagens principais podem encontrar um fim trágico. E sim, eu poderia ficar aqui sentado hora por horas falando de cada episódio bizarro, porque é realmente um pior que o outro. Aliás, caso você queira, deixa aqui nos comentários, provavelmente a gente vai fazer, porque realmente é tudo incrível. Mas na verdade, o vídeo é sobre como Smiling Friends pega esse exato conceito de episódio e subverte completamente, e de tabela quebra total a expectativa do público. O episódio em questão é o 4º da 3ª temporada, com o nome de A Maldição da Bruxa Verde. Agora se preparem e bora para o vídeo. O episódio começa com uma daquelas animações brutais em stop motion, que eu acredito que muitos de nós hoje em dia fazemos psicólogo por causa de alguma delas. Quem não lembra de Hamster Hill? Ou já que começamos o vídeo falando de Simpsons, aquele que os 3 valentões da escola invadem a casa e fazem um terror. Sério, se você sabe do que eu estou falando, nós temos os mesmos traumas. Caso você não saiba, bem, não queira saber. Então, após isso, o episódio segue normalmente. Para você que não esteja muito familiarizado com Smiling Friends, tá tudo bem, pois esse episódio não vai seguir a fórmula padrão da maioria dos episódios. Mas para te localizar minimamente, nós temos aqui os personagens principais que compõem a empresa. Eles são Pim, o nosso baixinho rosinha, sendo da empresa o mais otimista e positivo, o Charlie, rabugento e meio ignorante com as pessoas, e o Alan, que de todos é o mais neutro. Ele não demonstra muitas emoções também. Mas por outro lado, temos o chefe. Começa o episódio já dizendo que usou aquelas paradinhas verdes, tá ligado? Você tá ligado? Ele não tá muito bem. Tipo, dá pra ver que ele realmente tá um pouco zoado. Mas voltando, temos o Gleb, que não é alguém de muitas palavras. Enquanto o nosso elenco pensa em o que pedir para comer, uma batida na porta os surpreendem. E quando decidem atender essa pobre idosa gostosa, pera aí que ela mesma se descreve desse jeito, hein? Ela então pede alguns trocados, mas assim como você deve fazer todo domingo 6 da manhã com quem te acorda para espalhar as palavras lá, eles a tratam de maneira grosseira e manda a pessoa embora. Porém a mesma começa a fazer gestos e dizer palavras estranhas, no meio delas uma frase que narraria o resto do episódio: eu os amaldiçoo. Voltando para a cozinha, Charlie encerra a discussão do que pedir para comer, usando a mesma ideia que o Pim estava dizendo por todo o tempo e sendo completamente ignorado. Mas diferente dele, que ninguém deu a mínima atenção, o Charlie é completamente condecorado, como se o mesmo fosse um gênio, sendo que pedir pizza é a coisa mais genérica do mundo, mas deixa abaixo. Porém, antes que possam completar esse plano, as luzes do prédio apagam e como o chefe pensa que é apenas o disjuntor, ele e Pim vão juntos verificar, deixando o resto do grupo na cozinha, atrás de velas. Mas é então que Charlie e Alan percebem que Gleb tá parado ali no canto, ao melhor estilo de Bruxa de Blair, e de repente, o mesmo começa a se debater freneticamente, como se algo o tivesse possuído, e é possível ouvir seus pequenos ossinhos, sei lá o que tem lá, mas tá fazendo os estalos enquanto se contorce todo. Por fim, Gleb é possuído de vez, e começa a correr como um louco, literalmente pelas paredes e pelo teto, mas usando uma das maiores ferramentas que o homem tem contra uma ameaça no teto. Sim, eu tô falando de uma vassoura. Eles conseguem derrubar ele na mesa e o imobilizar. E aqui vamos para uma referência que é quando Charlie diz a clássica frase do filme O Exorcista: o poder de Cristo te condena, que assim como no filme é respondida com uma cusparada de vômito, mas que aqui nesse desenho parece queimar como ácido pelo som e pelos berros que o Charlie dá. E por sua vez, o Alan, desesperado com a situação, sai correndo pela porta. Enquanto isso, em outro núcleo, o chefe e o Pim chegam até a alavanca do disjuntor, que parece ter sido destruído por um urso ou um lobisomem, algo do tipo. Resumidamente, foi algo com garras muito grandes, mas o chefe praticamente dá uma grande desvalorizada nisso tudo e ignora o pequeno baixinho rosa. Tá ficando triste com essa sensação de ser ignorado.
ignorado. Tipo, ele é menosprezado toda hora pelos amigos, cara. Quando o chefe tenta ligar a energia de volta, ele toma um senhor choque. Mas pensa num choque, a animação é tão boa que chegou a doer em mim mesmo. O chefe acorda após ter apagado com a descarga elétrica e começa a ver o espírito da sua mãe, que o acusa de ter sido abandonada. Desesperado, ele dispara pelo corredor atrás da aparição, deixando o Pin sozinho para trás. Finalmente, quando ele alcança sua mãe, ele pede desculpas por ter penhorado suas joias para comprar um PC gamer. Só piora, cara, só piora. Ele então diz que colocou ela em um asilo para fazer pegadinhas para a internet. Eu falei que só piora. Esse tipo de humor, tipo, mesmo sendo bizarro, é maravilhoso, cara. É muito bom, mas o seu pedido de perdão é ignorado no momento que o fantasma também vai em sua direção, aparentemente possuindo ele também. Voltamos para Charlie, agora no seu banheiro, tentando se livrar da gosma que acertou, mas quando ele olha no espelho, percebe que está completamente derretendo e seus dentes caem na pia. E tipo, a cena é grotesca e bizarra, e é mais um mar de referência dos filmes de terror clássicos, sendo ele Poltergeist de 82 e A Mosca de 86. Quando Pin sai para procurar seus amigos, ele se depara com Alan, que agora virou uma aranha, por motivos de... porque sim, podemos dizer que ele só virou uma aranha. Daqui pra frente, o episódio toma um rumo de Casa dos Horrores para o nosso pequeno Rosinha, pois assim que o Spider Alan espirra sua teia cheia de filhotes em sua cara, ele corre desesperado, passando por sua família presa em teia de aranhas, enquanto seus peitos explodem e mais aranhas saem de lá, no melhor estilo Alien. E ao fugir por uma escada, a mesma quebra e ele despenca em um abismo infinito de rosto dos seus amigos rindo e zombando dele, até finalmente aterrissar em uma banheira com uma criatura grotesca, com a pele derretida, o dando um tremendo jumpscare. E não para por aí, pois ao fugir, são mais e mais sustos, com olhos, monstro lagarto, pessoas cagando e até o grande Pyramid Head da franquia Silent Hill aparece aqui. Inclusive eu queria agradecer o Juan, que foi quem roteirizou esse vídeo. E queria falar obrigado porque eu perdi 2 horas da minha vida pra pronunciar tudo isso. Então, valeu aí, cara, valeu. E uma curiosidade foda agora, nos créditos, é possível ver a menção do Konami, que liberou o uso do personagem no episódio. E é isso, mas é muito foda. E por fim, quando finalmente alcança a saída, ele é confrontado pelo Charlie, que o cobra por não ter dado um trocado para a velha bruxa, falando que tudo o que estava acontecendo era culpa do Pin. Ele se defende, falando que tentou avisar, que sempre tentava falar para seus amigos o que deveria ser feito, mas eles nunca escutaram, e as vozes começam a soar na sua cabeça, repetindo exatamente isso, que ninguém ligava para ele, ninguém o escutava, que ninguém se importava com ele, enquanto Charlie continuava o acusando, dizendo que tudo era culpa dele, até que em um ataque de fúria, sem aguentar mais tudo aquilo, o Pin ataca o Charlie e dá um fim ao seu sofrimento com suas próprias mãos. Ele por um momento fica em choque, até que aquilo parece o fazer bem, e ele ri no melhor estilo Coringa, e com uma expressão maníaca em seu rosto, começa a ir atrás de cada um dos seus antigos amigos. Ele então começa pelo Alan, e se diverte esmagando os filhotinhos dele no chão. Ele finaliza seu amigo aranha com um inseticida e depois vai atrás do Glerp, que ainda preso não consegue nem se defender no momento que sofre uma finalização no melhor estilo God of Wars. Por fim, ele vai atrás do chefe e do membro secreto do Smiling Friends, que caso você não saiba, é esse faxineiro aqui, que era para ser um dos personagens principais, junto com os demais, mas isso foi descartado nas primeiras versões do desenho, e é por isso que em algumas letras dos títulos tem azul. E por fim, após ele derrubar uma vela, o prédio inteiro pega fogo e começa a desabar em cima do Pin. Enquanto ele olha para cima rindo loucamente após ter perdido o controle e ter acabado com a vida dos seus amigos que o tratavam tão mal. Só que não, pois no momento do plot twist do episódio, descobrimos que tudo o que presenciamos, todas as cenas dos episódios, foram a bruxa mostrando para eles o que aconteceria se eles não dessem um trocado para ela. Sim, tudo isso é por causa de dinheiro. E no melhor estilo batalha final de Crepúsculo, todo o episódio foi só uma bruxa mostrando aos personagens o que aconteceria se eles a tratassem mal e decidissem não a dar um trocado para ela. Esse final pega você desprevenido e quebra toda aquela imersão e expectativa que temos normalmente nesse tipo de episódio. Especiais de Halloween acontecem e personagens batem as botas, mas tá tudo bem. É um especial de Halloween, tipo, é algo que é normal acontecer. No episódio seguinte, tudo estaria bem, mas aqui não. Aqui
nós entendemos que tudo aquilo poderia ter acontecido, teria sido uma possibilidade se os personagens continuassem agindo de maneira egoísta e mesquinha com as pessoas próximas ou desconhecidas. Mas, como ainda estamos em um desenho, e principalmente um desenho da Adult Swim, a reação a esse aviso é uma tremenda de uma chave de braço do chefe na velha, que começa a ficar sem ar, enquanto ele a avisa para deixar eles em paz. E assim, ela faz. Então temos um jumpscare de um esqueleto, uns 15 atropelamentos e o episódio encerra. Mas ainda com esse sentimento estranho, de não simplesmente ter visto uma história ruim, mas sim uma possibilidade, uma ameaça de um futuro que poderia sim ter acontecido e seria terrível. Smiling Friend sempre consegue ter essa vibe de que tudo que ocorre com os protagonistas sempre flerta com o imprevisível. Esse episódio é só mais um dos diversos episódios que o seriado tem na mesma dinâmica.